A regra do 3, pessoal. E, professor, eu preciso falar de improviso. O que que eu utilizo? Vai rapidão na regra do 3. 3 ideias, 3 pontos, 3 dicas, 3 ferramentas. Ah, Luana, qual é o seu conselho aqui para a gente sobre isso? Ah, Luana, como é que você vê esse ponto aqui? Aí você pode falar, olha, eu tenho 3 pontos de vista sobre isso. Ah, professor, eu não tenho 3 pontos. Fala um. Mas sempre se apoie na regra do 3, que é o seguinte, não passe de 3, porque nem você vai lembrar se passar de 3. Olha, eu tenho 3 pontos sobre isso daqui. Eu tenho 3 dicas principais para você. Eu tenho 2 ferramentas que podem te ensinar. Já vai no papo 1, ó. Já pega, o cérebro já vai. 3, 3. Eu já me viciei tanto na regra do 3 que é simples. Quando a pessoa me pergunta, Rony, o que eu posso fazer para melhorar a oratória? Olha, 3 conselhos principais. Cuide da sua comunicação verbal, a paraverbal, e você pode também cuidar de ser um bom contador de história. Ai, não era isso que eu queria falar para o cara, mas tu falou a técnica, é o que importa. Você poderia dar qualquer outro tipo de técnica, qualquer outro tipo de conselho. Mas estrutura rápido a cabeça, regra dos 3. Outra, técnica PrEP. Eu gosto demais dessa aqui, pessoal. Treine essa técnica que ela vai te ajudar muito. O que é PrEP? Ponto, razão, exemplo, ponto. Vamos entender isso daqui? Olha esse exemplo. A boa comunicação é uma das habilidades mais importantes para o sucesso profissional. Razão, porque é através da comunicação que você transmite suas ideias, influencia decisões e se torna alguém respeitado no ambiente de trabalho. Exemplo, por exemplo, um colega meu, ele tinha ótimas ideias, mas era tímido e falava de forma confusa nas reuniões. Depois que ele fez o curso de oratória e passou a se expressar com mais clareza, começou a ser mais ouvido e foi promovido em poucos meses. Aí volta para o ponto, ó. E essa é a técnica, PrEP. Ponto, razão, exemplo, ponto. Para fechar o ponto. Por isso, saber se comunicar não é só uma habilidade desejável, é essencial para crescer profissionalmente. Eita, Rony, mas eu não quero falar tanto, mas eu quero utilizar o PrEP. É simples. Eu vou fazer agora um aqui de cabeça. Ó. Eu gosto de futebol. Então, vai que alguém pergunta para mim assim, Rony, como é que a seleção brasileira, inclusive acho que está jogando agora, né? Seleção brasileira, qual o que você vê para a seleção? Como é que a gente pode ganhar a Copa do Mundo, o Hexa? Eu vou utilizar o PrEP. O meu ponto é o seguinte, pessoal, a gente precisa formar as crianças desde a base. Precisamos investir em escolas na base para as crianças aprenderem uma filosofia de futebol. A minha razão, vai seguindo aqui, ó, ponto, razão. Porque é somente na base que as crianças vão conseguir compreender o que a gente deseja, qual é a nova filosofia da seleção brasileira e qual é o nosso principal desejo com eles ali. Eles já terem um futuro, já observar que a gente vai conseguir uma meta e vai conseguir a nova Copa do Mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês viram o que a Alemanha fez para ganhar o Tetra? Olha, já entrei no exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Já viram o que a Alemanha fez para ganhar o Tetra? Quando ela perdeu a Copa do Mundo em casa para o Brasil, ela decidiu que investiria na categoria de base, em todas as crianças. E eles formaram uma seleção em que, desde criança, os jogadores se conheciam. Eles foram fazer o teste na Copa de 2010. Chegaram perto das finais e foram eliminados. Quando vieram ao Brasil, já com essa filosofia montada, eles ganharam o Tetra. Aí eu volto para o ponto e reforço. Por isso eu reforço para vocês. Precisamos investir na categoria de base para ganhar o Hexa. Entenderam, turma? Ponto, razão, exemplo, ponto. Vai direto ao ponto. Ó. O meu ponto sobre isso é tal. A minha razão, quais são os motivos? É tal porque isso e aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aí pega um exemplo, tarararará. E aí reforça o ponto de novo. Por isso que você deve fazer essa coisa, isso, Y, X e Z. É simples, mas você precisa repetir. Olha, no meu ponto de vista, oratória não é dom, é treino. Sabe por que essa razão? Porque quando você pega um conjunto de ferramentas e consegue aplicar, você não precisa ser um expert. Se você pegou as técnicas e repetiu, já vai funcionar para você. Quer um exemplo?
Esses dias eu vi a Ana Paula Padrão falar que ela tinha muito medo de falar em público. E quando ela foi chamada para fazer uma palestra, ela ficou uma semana sem dormir. Só que ela se apegou às técnicas de oratória, estudou e conseguiu aplicar apesar do medo dela. Por isso eu reforço para vocês. Estudem as técnicas de comunicação oratória. E oratória não é dom. Oratória é apenas treino. De novo, ó, PrEP. Ponto, razão, exemplo. Alguma dúvida? Show. Técnica dos conectores mentais. Como é que eu faço isso, professor? Eu trouxe algumas conexões. Eu vejo isso por dois lados. Antes de responder, deixa eu pensar com você. Eu acredito que a chave está em. Posso te responder isso em três partes. Olha a regra do três aqui. Posso te responder isso em três partes. O que é a técnica dos conectores mentais? Ao invés de você começar com vício de linguagem, ao invés de você começar perdido na hora de receber uma pergunta, putz, essa pergunta aqui me pegou de surpresa, ainda não estou bem organizado na cabeça. Utilize um conector. Eu vejo isso daqui por dois pontos. Primeiro ponto, antes de responder, deixa eu pensar aqui com você. Aí você cria qualquer coisa. Antes de responder, deixa eu pensar aqui com você. Você já passou por esse tipo de problema? Só para eu entender. Ou outro conector mental. Eu acredito que a chave, ela está em... Posso te responder isso em três partes. Primeira parte, cuida do teu verbal. Segunda parte, comunicação não verbal, a tua linguagem corporal, contato visual. Gente, eu só estou fazendo isso daqui com simplicidade porque eu já estou puxando para a crença de que eu domino meu conteúdo. Técnica de improviso não ajuda a pessoa que não domina nada.